Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live daqui a bocadinho. Vamos esperar aqui a Vanessa Pinto entrar, ainda temos 2 minutinhos. Olá, Vanessa. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que está? Está tudo Tá bem? tudo. Sim? Então vamos esperar aqui mais um bocadinho para ver se para dar tempo às pessoas entrarem, que o Instagram já informou que já estamos todas online. Uhum. Deixa eu enviar aqui também. E deixa eu ver alguns contactos. Então hoje vamos aqui ver se desmistificamos esta ideia relativamente à saúde holística, relativamente às energias. Vamos juntar aqui a ciência ocidental com a ciência oriental e ver o que é que isto dá, Isso não é? mesmo. Uhum. Vou mandar aqui algumas pessoas. Uhum. Mas, entretanto, se calhar vamos começar, já são Uhum. agora 8 horas, que é para estarmos dentro Do do time. nosso tempo. Então, eu vou começar por dar muitas boas-vindas a este primeiro programa, 1 hora com a terapeuta. Muita gente tem estado a pedir porque é que eu não faço lives a explicar um bocado o que é isto das terapias holísticas, o que é isto do pranic healing, para que é que serve, como é que funciona, e então eu penso que chegou agora este momento, não é? No âmbito da Pranangola, depois de termos tido uma onda de formações de pranic healing, é importante que Angola e o mundo todo saiba que o Pranic Healing chegou a Angola, mas vamos falar um bocado, desmistificar, ver qual é a visão que cada uma de nós tem relativamente a isso. Tu és médica cirurgiã. Eu queria que tu me falasses assim um pouquinho de ti, do teu lado científico e do teu lado mais holístico, como é que estas coisas se combinam. Mas começa por falar um pouco de ti. Tu és médica cirurgiã, certo? É isso. Olha, primeiro agradecer o convite, Ariana, é um prazer. Tu fazes parte da minha vertente holística e faz todo sentido eu estar aqui e ter aceito este convite. Eu sou médica, cirurgiã, formada numa faculdade das mais clássicas que pode haver. Eu fiz o meu curso na Universidade de Coimbra e sempre quis ser médica. Nunca quis ser astronauta, nunca quis ser cabeleireira. Sempre quis ser médica, mas na verdade o que eu queria era cuidar dos outros e tratar dos outros. Pronto, medicina era o que eu conhecia, era o que eu sabia, e comecei todo aquele percurso, não é? Fazer medicina exigia notas altas, exigia assim umas aventuras. Eu fui-me a todas as aventuras, não entrei à primeira, entrei à segunda. Depois, quando foi para a especialidade, também não foi a primeira, foi a segunda, mas pronto, era o que eu queria. E, e a minha ideia de medicina
era realmente para o outro. Eu nunca tive uma ideia glamourosa de trabalhar em hospitais, cheios de tecnologia. Nunca tive essa ideia. Pronto, eu cresci aqui, não é? Fui fazer o curso fora. Durante o curso eu pensava, não, eu voltar para Angola nunca, nem pensar. Mas depois a vida trouxe-me para cá. Eu acabei por fazer a especialidade cá mesmo. E a especialidade de cirurgia, a qual agradeço ao universo ter feito cá, porque realmente permitiu-me ver as coisas de outra maneira. Fui obrigada a trabalhar sem tecnologia, sem grandes exames complementares de diagnóstico e aprendi e percebi que a medicina é olhar para aquela pessoa que está à minha frente. Como diz Carl Jung, quando não te esqueças, quando estás a tratar alguém, é uma alma a tocar noutra alma. E realmente isso estava muito presente. E a medicina que eu pratico hoje é mesmo holística. Porquê? Eu fui buscar respostas que a medicina convencional não me dava. Eu, no meu percurso, trabalhei com muitos doentes oncológicos. Ainda no curso, eu fui convidada para uma equipa cirúrgica oncológica, muito cedo no meu curso, no segundo ano da faculdade, e eu olhava para os doentes e via doentes com tumores aparentemente banais e sem grande agressividade, que morriam muito precocemente, e outros doentes com tumores terríveis, terríveis, que uma pessoa olhava e disse, não, 2 meses, e pessoas que viviam 2 anos e 3 anos. E então eu percebi que havia algo mais. E pronto, com esta coisa da internet, né, as coisas, eu quando entrei em medicina, já vi internet, óbvio, mas eu estudei por livros. Hoje os colegas já me estudam por livros, é tudo e-books e então eu conhecia as coisas milenares, não é? Medicina chinesa, a medicina indiana, o prana é o contacto que eu tenho com a medicina de origem indiana. Eu sei que o prana é uma mistura, mistura alguns conceitos, mas pronto, medicinas orientais, vamos chamar assim. E o que é para mim medicina holística? Eu não uso muito essa palavra. Eu não uso muito essa palavra porque é uma palavra rodeada de muito preconceito, por ignorância, porque as pessoas não sabem o que quer dizer holístico. Holístico quer dizer todo. E é verdade, nós quando olhamos para um doente, nós temos que olhar todo, não é? Eu sou cirurgiã e o doente vem com uma dor de estômago, eu não posso só... Entra o doente e eu vejo um estômago à minha frente. Isso não existe, não é? Isso não existe. Eu hoje olho para os doentes e vou à procura da emoção que causou aquilo e consigo, já hoje, até medir a energia dessa pessoa, não é? Mas olha, desculpa lá, deixa eu só aqui interromper, que é para as pessoas também que nos estão a assistir e sejam desde já muito bem-vindos a esta conversa, mas é para as pessoas perceberem qual é a diferença. Tu, durante este percurso todo, tu és uma cientista, não é? Porque pressupõe-se que alguém que estudou medicina tenha esta componente científica, certo? Como é que tu vês isso com esta questão holística? E se calhar é melhor explicar-se o que é o holístico, porque as pessoas não estão familiarizadas com esta questão das terapias holísticas e o que é isto, e como é que uma médica cirurgiã é também terapeuta. Como é que se explica? Mas começa pela ciência. És uma cientista ou não? A ciência que é dada na faculdade de medicina é uma ciência baseada em duas grandes ciências, que é a biologia e a química, principalmente. Também tem física, mas é uma física que tem a ver com a matéria. Ou seja, ali as pessoas são nada mais do que corpos físicos, não é? Cujo sistema crashou alguns, não é? Em algum sistema, não é? Algum sistema específico, e nós tratamos a parte física. Nós aliviamos os sintomas e tratamos ou curamos a parte física. Mas eu acho que é fácil entender, qualquer um de nós, é fácil entender, mesmo que não seja médico, fácil entender que nós somos muito mais do que matéria, não é? Nós somos corpos com vibração. Nós somos células, não é? Constituídos por átomos
e somos com células que vibram, não é? Emitem uma determinada frequência. Isso é simples. O que é que eu percebi? Que a faculdade, a medicina que eu fiz já há 16 anos atrás, essa medicina é uma medicina muito química, usa muitos fármacos, não é? É muito baseada na química e esqueceu a física. E a física é muito importante, porque isto da vibração, isto da energia que nós emanamos e que nós absorvemos, é a base de tudo, de todas as nossas patologias. E eu comecei a perceber isso e fui estudar. Isto que eu estou a dizer não foi eu que descobri, é óbvio. Isto há milhares e milhares de anos que isto no Oriente é significativo. E até mesmo a forma como nós tratamos os doentes. Nós preocupamos muito com os nutrientes, se comeu e o que é que se nutriu, e não nos preocupamos muito com os minerais, ou seja, com aquilo que tem um peso atômico diferente, não é? E aí entra muito a física quântica, que hoje não é possível dissociar. Eu acho que a medicina evoluiu muito. Eu não sou a única, apesar de eu falar disto, e parecer estranho para as pessoas, uma cirurgião, se tiver que operar, opero. Mas eu não olho para a pessoa e não vou lá só focada em operar aquele órgão que está com um problema. Tento sempre perceber que energia que está subjacente a essa patologia, porque não é possível dissociar. Nós somos corpo físico e nós somos também um corpo energético. Isto dos termos do holístico, do energético, do etérico, e cada um tem um nome, quer dizer, cada pessoa tem um nome e às vezes vai muito das nossas crenças. Eu não costumo usar muita palavra holística porque percebi que no nosso meio é uma coisa vista como... Isso tem a ver com a nossa cultura. Uma coisa muito assim, etérica, esotérica. Não tem nada de etérico e de esotérico. Holístico é ver a pessoa como um todo, não é? Na sua componente física, óbvio, mas na sua componente energética e até na sua componente espiritual, que para mim está associado. Isso não existe dissociação energia-espírito. Sim. E deixa-me trazer já aqui esta vertente, ainda só para complementar aquilo que tu estás a dizer, e um bocado a vertente como defensora das terapias prânicas, é? De falar desta questão de sermos mais do que a matéria, de sermos mais do que físico, de termos à nossa volta um corpo bioplasmático, não é? Que é o corpo etérico, o corpo energético, mas também de termos outras dimensões, como a dimensão mental, que tem a ver com os nossos pensamentos, a dimensão emocional, que tem a ver com as nossas emoções, e com uma dimensão, uma quarta dimensão, que é espiritual, que tem a ver com a nossa essência, quem nós realmente somos. Porque a ideia que se tem, e nós esquecemos muitas vezes, aliás, nós só nos lembramos que somos seres espirituais quando a morte chega perto, quando perdemos alguém querido, e essa ausência, a ausência do espírito, a ausência da vida, dessa energia vital que de repente desaparece e que nos deixa ali um vazio. E nós até evitamos falar sobre a morte, falar sobre estas questões, queremos tudo perfeito, como se a vida fosse uma coisa que fosse uma coisa eterna, que a matéria fosse uma coisa eterna, quando não é. Essa não aceitação de que os corpos se transformam, que se degradam, que existem ciclos da vida, que toda a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre e depois volta a renascer. Portanto, são os ciclos da vida. E este estado de inconsciência é doloroso e faz com que tudo seja muito mais penoso, inclusive a nossa visão e a nossa percepção da doença e relativamente também à morte, não é? Como é que tu vês isso como médica, não é? Com o que tens a ver com muitas pessoas que acabam por desencarnar, como eu costumo dizer. É assim, nós médicos, principalmente as pessoas da minha especialidade, das especialidades cirúrgicas ou os colegas dos cuidados intensivos, os colegas que lidam mais com doentes graves e, naturalmente, com a morte. Nós, inicialmente, nós não podemos esquecer, apesar de sermos cientistas, nós temos sempre o nosso peso cultural, não é? E as nossas crenças. E isto, nós acabamos por criar algumas defesas em relação a lidar com isto, da morte, não é? Do desencarnar. Eu também uso, para mim,
Nós não temos vidas passadas, nós temos uma vida contínua que às vezes estamos materializados, outras vezes não. Isto para mim é muito claro. Pronto, é aquilo que eu acredito, respeito qualquer opinião, mas isto é o que eu acredito e isso é o que eu vejo. Eu faço as minhas próprias experiências, não é? Eu tenho os meus casos e eu consigo perceber isso. Que nós trazemos, como é uma vida contínua, nós vamos trazendo uma carga que nós não herdamos só os olhos do pai, o cabelo da mãe, nós herdamos também uma energia. A gente não vem para uma família à toa, ao acaso. Não existe isso do acaso. E nós estamos aqui num trabalho contínuo. Agora, há crenças, não é? A parte cultural, até mesmo na abordagem do doente, é muito importante. Porque eu não posso ir contra aquilo que ele acredita. Porque se eu romper aquilo que ele acredita, ele perde a sua estrutura, não é? E aquela estrutura faz parte daquele ser, não é? Lá está o tal olhar holístico, não é? Até a religião da pessoa e aquilo que ela acredita é fundamental para eu ajudar. Os médicos, nós não curamos ninguém, nós não somos deuses. Nós só estamos aqui para encaminhar, temos algum conhecimento diferenciado, é verdade, mas para encaminhar. Quem se cura é a própria pessoa. Se ela conseguir dominar e controlar a sua componente mental, isso que tu falaste dos pensamentos é brutal. Aliás, nós tivemos este exemplo muito recente do Covid, não é? O Covid, para mim, digam o que disserem, para mim aquilo acabou por ser um efeito de massa de um medo que foi instaurado nas pessoas e as pessoas com aquele pensamento mais denso, mais negativo, com uma frequência baixa, frequência do medo, causa, consequentemente, a nível celular, tem um resultado catastrófico, principalmente a nível pulmonar, não é? As doenças pulmonares, as doenças respiratórias, são causadas por grandes medos de perder a vida, não é? E muitas vezes inconscientes, não é? Uma criança pequenina que tem asma, que expressa asma, não é? Aquilo pode não ser desta materialização dela, não é? Isto pode ser coisas que já vêm de trás. E hoje eu não consigo ver as coisas de outra forma, não é? Olha, já agora, e o que é que isso ajuda, o facto de veres a vida de uma outra perspectiva, desta questão holística, isso ajuda em quê aos teus clientes, aos teus pacientes? Os resultados são completamente diferentes. Tu consegues ir, tu ao veres a energia da pessoa e ao analisares, claro que isto tem técnicas, o Prana, eu fui uma das primeiras alunas do Prana Angola, eu e um grupo de pessoas maravilhoso, que é um grupo que eu gosto muito. O Prana, por exemplo, é uma ferramenta que tudo está a serviço, é uma ferramenta que eu uso muito e ajudou-me muito a compreender esses aspectos. O que é que ajuda? O resultado é completamente diferente. A minha conexão com o doente é completamente diferente. É uma conexão, acaba por ser uma conexão de alma, não é? Tu consegues perceber a dor daquela pessoa e logo consegues conduzi-la melhor. Se ela se permitir a isso. Temos sempre que perceber, eu acho que todos os médicos, quando são muito novinhos, têm aquele síndrome do salvador, a gente quer salvar tudo e todos, mas o que eu aprendi nos últimos anos é que realmente as pessoas fazem escolhas. E eu só estou para orientar. Agora, a escolha daquele doente, sem julgamento, tem que ser a escolha dele, não é? De operar e não operar, de fazer uma quimioterapia e não fazer, não é? Eu só tenho que informar e dar as ferramentas que são necessárias para ele. E ele é que escolhe, não é? O doente é que escolhe. Outra coisa qual é a grande diferença para mim hoje? Eu trabalho muito com a minha intuição. Muito. Eu acho que esse é o caminho. Eu hoje ouço muito a minha intuição e nós realmente também estamos a serviço. Nós não podemos esquecer que nós, terapeutas, médicos, quem está a serviço para a cura daquela pessoa, se ela se permitir a isso, não é? Diz. Não, porque eu estava a ver
porque segues muito a tua intuição. De que forma é que a intuição não é quase que contraditória com aspectos científicos? Não, não é, não. Não? Tudo aquilo é o que eu digo, tudo está a serviço. Como é que a minha intuição, como é que eu sigo a minha intuição? Quando a pessoa vem com um problema, quando peço um exame, eu peço um exame pura e simplesmente para. Aliás, os exames chamam-se mesmo exames complementares de diagnóstico, não é? Há coisas, se nós ouvirmos, se nós tivermos uma escuta ativa do doente, o doente diz-nos tudo. O doente diz-nos tudo. E eu agradeço muito, as pessoas podem parecer, vão dizer, maluca. Mas isto eu treinei como? Por trabalhar em sítios onde não tinha grandes recursos. Mas quando nós temos os recursos, é chapa 5. Faz um TAC, faz não sei o quê. Não é assim. A melhor ferramenta que nós, médicos e terapeutas, temos é o nosso ouvido. A nossa escuta ativa, estar ali em presença e a ouvir qual é o problema daquela pessoa. E se nós nos ouvirmos depois, fizermos esse exercício para dentro, nós podemos guiar essa pessoa melhor. Isto tem que acabar esta postura dos médicos, não porque eu sou médica, eu é que sei, e o melhor para o doente é fazer químio e fazer rádio e fazer não sei. O melhor é aquilo que ele escolher para a vida dele. Ponto. E quando nós nos pomos neste lugar, os resultados, a entrega dos doentes é muito diferente e os resultados são muito diferentes, sem dúvida. Isso foi a grande mais-valia, porque eu percebi que nenhuma das técnicas, nem a medicina convencional e talvez nem a medicina oriental ou alternativa, como queiram chamar, é 100%, é absolutamente eficaz, não é? Não é. A verdade é que senão não morria ninguém, não é? Senão as pessoas não sofriam. Nem é questão de morrer. Morrer faz parte da vida. É a única certeza que a gente tem quando nasce. Mas é o sofrimento, não é? Porque senão as pessoas não sofriam. Senão eu conseguia tirar o sofrimento àquela pessoa. Deixa eu ver que eu estou aqui a ver as reações. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Conceição, vi aquele beijinho. A Lúcia está aqui a dizer, isso faz parte, falta o médico ouvir atentamente o paciente, é verdade, não é? Sim, é uma das coisas que a Vanessa estava aqui a dizer, esta questão do ouvir o doente. Mas também existe, Vanessa, aquela ideia, aquela crença cega de que o médico sabe tudo e o médico é que tem razão e foi o médico é que disse. Como é que tu vês isso, essa fronteira entre que também existe entre a medicina convencional e, por exemplo, a cura prânica já neste caso? Como é que eu vejo isto? Eu acho que tem que haver, se houver acima de tudo um respeito por aquele indivíduo que entrou dentro do meu consultório, eu nunca me posso pôr numa postura superior àquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa procurou ajuda, veio à minha consulta, vamos supor, não é? Tem uma questão física ou às vezes emocional que se expressa por sintomas físicos, não é? A pessoa vai ao médico, pode ir ao médico a título preventivo, mas vai ao médico quando tem um sintoma físico. Não nos vamos enganar, qualquer sintoma físico tem por trás uma emoção e uma ferida traumática, algures por trás. Eu não posso pôr nessa postura. Eu sei que a maioria das pessoas, e isso foi-me vendido na faculdade. Ou seja, não, vocês agora, eu lembro perfeitamente, quando entrei na faculdade, o primeiro discurso é que vocês são seres especiais. De 1000 e tal pessoas que tentaram entrar, só entraram 100. E agora vocês, quer dizer, isto faz parte da nossa humildade. Nós, como terapeutas, e tu és terapeuta, a nossa primeira lição é a humildade. Nós não sabemos nada. E o doente, acreditem no que eu vos digo, o doente, quando nós permitimos que o doente fale, até uma criança que não fala, até um bebê que não fala, se nós pararmos alguns minutos a observar aquele bebê dá muita informação. Muita informação. Nós não nos podemos atropelar, temos que ouvir as pessoas, e a pessoa inconscientemente, às vezes não é consciente, vai dizendo coisas que se nós estivermos atentos, nós chegamos ao diagnóstico e chegamos à causa daquele problema e depois vamos por partes. O doente vem com uma febre, eu tenho que primeiro tirar a febre, não é? Agora não vou, olha, essa febre tem uma causa num trauma, provavelmente foi na sua adolescência, mas... Olha, não, mas vamos... Quer dizer, eu vou tirar a febre, vou tratar dele, mas não posso mandá-lo para casa porque foi uma febre e isso acontece. Nada acontece.
Nada acontece por acaso. E temos que nos pôr nos colocar numa posição de humildade. Não é porque eu fiz uma faculdade, porque eu fiz uma especialidade, porque eu já fiz milhares de cursos de medicinas alternativas, porque eu acho que complementam muito. Eu agora sou a rainha e... Não. O importante é ouvir. Eu hoje não consigo fazer consultas de 15 minutos. Eu não faço. Tem 15 Quanto minutos. tempo é Eu que não demoram dei. as tuas consultas? As minhas consultas às vezes vão 1 hora. É claro que isto pronto, isto é descabido. Qualquer gestor que me esteja a ouvir vai dizer, está doida, esta não pode trabalhar na minha clínica. Claro, tempo. Mas não, o foco não é esse. E não pode ser. E eu acredito que hoje, eu percebo que hoje eu esteja um bocadinho à frente, se calhar, da maioria, mas eu daqui a 5 anos, já não vejo muito longe, já não digo 10, 20 anos, mas daqui a 5 anos, isto que nós estamos a falar é uma coisa perfeitamente normal. Os próprios doentes vão exigir isto, sabes? Os próprios doentes... Aliás, com o doutor do Google, os colegas chegam, lá veio aquele, não sei o que, com o doutor Google... Eu compreendo, não é? Porque ele quer ajuda. E hoje, se ele tem um recurso com a inteligência artificial, esqueçam isso. Ele já vem com mais informação do que eu, não é? Se calhar até sabe de uma técnica nova que eu ainda nem fui estudar, não é? Hoje os tempos mudaram completamente. Mas a base é ouvir as coisas simples, que é a conversa, Olha, deixa-me ver aqui uma reação sobre... aí, que é o quê? Ana Pinto? Ana Marques Pinto? É família? Ok, sabe, disse. E é importante essa questão de não deixar de tratar os sintomas, ao mesmo tempo que se busca as causas mais profundas, sem fundamentalismos, para aproveitar o melhor dos dois mundos. Sim, isso é a coisa é um facto. E mesmo nós no Pranic Healing, né, nas terapias prânicas, para quem não sabe, é uma terapia também complementar. Eu também não sou de radicalismos e nem de fanatismos. Eu acho que é a tal coisa que a Ana Pinto diz aqui e bem, que é o melhor dos dois mundos, que é termos este equilíbrio, seguir a intuição, mas, por exemplo, num caso de uma aflição, não estarmos aqui com maluquice, se existe algo que possa salvar e que possa curar aquela pessoa de imediato. Curar, não digo, mas, por exemplo, tirar do perigo de morrer, de perder a vida, deve-se fazer de tudo, não é? E depois as outras terapias ou algo que possamos acrescentar devem então vir complementar aquela situação. Mas as terapias holísticas e prânicas, seja o que for, elas servem muito também no âmbito da prevenção, de prevenirmos, porque o que nós vemos e o caso da medicina convencional, é estar em cima do acontecimento, não é? E claro, as pessoas acabam por ser tratadas a nível dos sintomas, mas não a nível das causas, não é? E é isso que por exemplo, na cura prânica tenta-se perceber, que é a origem do problema, ir à causa do problema, e que geralmente também está associada a causas emocionais, não é? O caso, por exemplo, nós vimos no caso do cancro, de tumores, de outras doenças complexas que não apareceram de um dia para o outro. Foi um acumular de anos, de aspectos que têm a ver com questões emocionais, como o rancor, o ódio, a raiva, por exemplo, a depressão, todas essas energias, não é? Que acabam por ter efeito no funcionamento físico. Mas elas manifestam-se antes mesmo de se manifestarem fisicamente, elas têm os seus efeitos a nível energético, no campo energético, né? E é por isso que o que me fascinou no Pranic Healing foi precisamente essa percepção, porque até eu conhecer o Pranic Healing em 2014, eu era muito virada para as ciências e ser como Santo Tomé, ver para crer. Não é? E eu não tenho hoje nenhum problema em dizer que também expandi a minha consciência, evoluí as minhas crenças limitantes, muitas crenças limitantes que eu tinha hoje em dia, vejo as coisas de uma outra perspectiva, e eu acho que a vida é mesmo isto, é este processo de tomada de consciência e de percebermos que muitas das crenças que nos foram incutidas por causa da educação, da cultura, até mesmo a nível das escolas, não passam de limitações
que não nos deixam progredir, não nos deixam avançar. E é por isso é que também a ciência anda tão devagarinho. Tu vês, por exemplo, nos anos 80 e tais e 90 não se falava, por exemplo, da inteligência emocional, nem da inteligência espiritual, não é? E eu estava ainda a ver aqui no livro do Master Show Kokshui, este, conheces, não é? E então estava a ver aqui a questão que desde de muito cedo, 1939, coisas que já eram escritas relativamente a esta expansão de consciência que nunca... Nós não ouvimos isso nas escolas. Quer dizer, foi preciso ir por outros trajetos para poder chegar a esse estado de consciência. E eu fico a imaginar tudo aquilo que eu ainda não sei, não é? E que eu poderei, ao saber, poderei ajudar as outras pessoas. Nomeadamente no Pranic Healing, eu escolhi uma vertente não tanto tão física, mas mais mental, emocional e até mesmo coisa espiritual. Mas eu acho que, por exemplo, no caso de Angola, e não sei qual é a tua opinião relativamente a isso, o Pranic Healing, não é? As curas prânicas, as terapias prânicas são uma ferramenta imprescindível, nomeadamente num país em que falta tanta coisa, em que falta tantas máquinas. Não sei, qual é a tua ideia disso como médico? O que é que tu achas? Olha, Angola tem como todos os países, tem as suas particularidades. Em relação à prevenção, primeiro, os recursos médicos, não é? Médicos convencionais, são escassos. Angola é um país enorme. E, aliás, eu ontem vim de uma província que fica a 900 quilómetros e passei... Fui ao Lubango. 900, 800 e muito, 900. E estive numa fazenda onde contactei com os animais, não é? Com coisa de fazenda. E durante o caminho fui de estrada e vim a pensar exatamente nisso. Os recursos da medicina convencional são escassos. E a maioria das pessoas que acorre aos serviços médicos acorre por motivos de urgência. E às vezes em estados muito graves que já pouco há a fazer. Esta é a realidade. A África, como todos os continentes, como a Ásia, quer dizer, nós já andamos aqui há milhares de anos, não é? E sempre houve curas, não é? Será que a medicina convencional é assim tão mais avançada do que os tratamentos? Quer dizer, era engraçado a gente ver o que é que resultava. É mesmo, os fármacos hoje são fantásticos, os exames hoje são fantásticos, mas não houve, se calhar, um descurar do que realmente importa. E então, a cura prânica, o Pranic Healing, é uma ferramenta simples, acessível, não é? Claro, a pessoa tem que ir fazer a formação, tem uns trâmites, não é? Tem que ir fazer formação, mas é uma formação acessível a qualquer pessoa, não é? Desde que seja uma pessoa letrada, consegue fazer o curso e ajuda imenso, quer no controle dos sintomas físicos, quer nessa parte que tu dizias, mais mental, mais psicológica e emocional e espiritual. Eu acho que as coisas não estão dissociadas, não é? E a medicina convencional tirou tudo. Quantos hospitais vocês conhecem que têm capela? Como antigamente. Capela. Uma capela. Capela. Uma capela. Sim. Quantos hospitais que vocês conhecem? Estes hospitais modernos têm capela? Poucos, não é? Não é? Mas antigamente tinha, não é? E era fundamental. A medicina estava entregue à mão, pronto, da Igreja Católica, etc. e tal. Mas quer dizer, não se pode dissociar essas coisas. Não digo que seja uma coisa religiosa, mas a parte psicológica, mental e espiritual é fundamental, não tem como. Não é? Não há como dissociar. E isso é que a medicina oriental traz muito. Quer a medicina chinesa, quer a medicina indiana, traz muito isso. E tem bons resultados, sempre tiveram, não é? E estamos a falar de coisas milenares. Não vamos... Por que não agregar tudo? Por exemplo, eu sinto uma privilegiada, porque sempre que eu vou aos cursos, há pouquíssimos médicos nos cursos de medicinas alternativas que eu faço. Agora, por acaso, estou a fazer um que é só para médicos. Mas... Olha, a Lúcia disse, tem só mortuários. Tem só mortuários. Capelas não têm, só mortuários. Exatamente. É isso. Quer dizer, aliás, eu conheço hospitais
onde as capelas foram ocupadas por enfermarias, que eu achei aquilo mas isso, para vocês verem que até energeticamente o impacto disso, não é? O que a pessoa quando está doente quer é ser cuidada, não é? Tudo bem, nós preocupamos muito com aquilo que comemos, eu vejo todo mundo a fazer dieta, exercício e não sei o quê. E a parte mental, eu até já não vou falar do espiritual, e a parte mental, o relaxar, o não estar em contato com energias nocivas, com aquele colega que tem uma energia densa, que eu não sou, às vezes até com familiares. Por que é que eu hei de conviver? Quer dizer, as pessoas não têm a higiene da sua própria energia, não é? E essa é a causa. A Ariana sabe perfeitamente, mas nós somos corpo físico. E temos um corpo energético. Chamem-lhe aura, chamem o corpo etérico, chamem o que quiserem. Cada um chama o que quer. Mas nós temos uma energia que emana do nosso corpo. Nós somos células com vibração. Nós temos mitocôndrias. As mitocôndrias produzem energia. Isso até qualquer cientista, por mais cético que seja, percebe que produz energia, não é? Essa energia vibra e nós temos uma aura, uma vibração. E é óbvio, se o impacto vem do exterior, não é? Se é daquilo que eu como, que eu meto dentro da boca, se é do sítio onde eu estou, do ambiente tóxico onde eu estou, óbvio que se eu conseguir tratar, se eu conseguir identificar e diagnosticar o corpo energético, estou a prevenir o corpo físico, porque não se enganem. Primeiro é o corpo energético a ser atacado, né? A ser invadido. E depois, se aquilo for um trauma, uma invasão durante certo e determinado tempo, há de se manifestar fisicamente. Com uma dermatite, aquelas pessoas ficam com problemas de pele, o acne, um problema de estômago. Quer dizer, tudo isso eu acho que é muito simples hoje. Eu vejo isto de uma maneira muito simples. Mas lá está, porque não há verdades absolutas. Qualquer terapia que eu vou e faço, porque tudo agrega, tudo. Há uma frase que eu gosto imenso, que aprendi com uma coach com quem eu já fiz muitas formações, que é: tudo está ao serviço. Está ao serviço fármaco, está ao serviço químico, tudo está ao serviço. Temos que nos despir de preconceitos e de crenças e experimentar. É o que eu digo às pessoas: experimente e veja o efeito. Olha, não é? Porque eu vejo muitas pessoas, essa coisa do holístico, pessoas que não sabem sequer do que é que estão a falar. E quando eu pergunto, mas já alguma vez experimentou, já fez reiki, já fez prana? Não, nem sabe o que é. Eu nem perco o meu tempo, não é? Porque não é uma pessoa que está-se a permitir, não é? Permitir andar para a frente e curar-se. Não é? Por isso é que nós, terapeutas, não vamos salvar todo mundo. Tudo bem, a salvação é individual. Eu tenho duas irmãs, uma delas está sempre a dizer isso: a salvação é individual. E é verdade, ela tem razão. E é isso. Agora, tudo está a serviço. Eu adoro esta frase porque é verdade. E lá está, vamos ouvir o outro, vamos ouvir. Olha, esta está a falar de saúde holística, o que é isto? Vamos tentar controlar, que é uma coisa humana, o julgamento. Porquanto nós... Vanessa, o que eu tenho mais dificuldade é o fanatismo. Isso quer do lado, quer a nível da terapia, mas também quer a nível da ciência, e principalmente dos novos, dos recentes cientistas que acreditam que aquilo é tudo, que aquilo é o todo, não é? Aquilo que eles aprenderam é o todo. E são tão rígidos com eles próprios, tão eu nem sei que termo utilizar, que eles não põem a hipótese de que haja mais do que aquilo que eles aprenderam. E isso a mim é que me preocupa. É esta geração limitada que não se dá o trabalho de ver que há uns anos atrás nem o conhecimento que eles sabem agora também não existia, mas no entanto era ciência. Então, de se permitirem dar espaço para mais, de ver outras possibilidades de cura. Não é? E eu penso que tu tens razão, que eu quero acreditar, daqui 5, 10 anos, que exista uma outra mentalidade, que as pessoas estejam abertas para outras experiências, para outras possibilidades que elas não conseguem imaginar que possam coexistir. A ciência ainda está
nos primeiros passos, deixa-me dizer assim. E o que nós vemos é que cada vez mais há uma união entre o visível e o invisível, não é? Aquilo que nós não sabemos, não imaginamos, não é? E isso vai demorar anos, e demora tanto tempo porque não há essa abertura, não há essa, essa sensibilidade de percebermos que somos mais do que a parte física. Eu quero acreditar com este acelerar do universo que as coisas comecem a avançar e que nas futuras gerações, as coisas sejam de uma outra maneira e que haja mais essa abertura e esta sensibilidade. Mas eu já fico muito feliz de já ter nascido nesta era, de estar a vivenciar estas mudanças, porque eu consigo ver claramente o antigamente e o agora, porque eu próprio sou um produto. Eu própria sou um produto disso, a minha mentalidade não é a mesma do que há 10, 15 e 20 anos atrás, graças a Deus, não é? E ainda existe muito mais para aprender, mas é preciso que eu esteja aberta, independentemente da idade que eu tiver. Se eu achar que já sei tudo, fica difícil. Sabes, Ariana, as pessoas têm que... Nós somos seres, o nosso corpo tem consciência própria, nós somos seres biológicos e a nossa mente é uma consciência que quanto mais a gente a expandir, mais a gente atinge. Não tem limite, nada tem limite, não é? O conhecimento não tem limite. Isto é tudo um exercício diário de expansão de consciência. É preciso as pessoas estarem predispostas e colocarem-se nesse caminho, não é? E os terapeutas, as pessoas que quer os cientistas, todas as pessoas que lidam com cura, nós não escolhemos a nossa profissão só conscientemente. Ai, não, eu quero ser médica. Nós escolhemos uma profissão que nos permita corrigir algo no nosso sistema. Não é? Isso é muito claro. E quando nós resistimos, não é? E quando nós escolhemos ser terapeutas e entramos num fanatismo, não é? Ou, agora só prana healing, ou agora só medicina, quer dizer, o prana healing resolve tudo, a medicina convencional resolve tudo, o reiki resolve tudo. Quer dizer, nós não nos estamos a permitir até aproveitar o enorme que essas terapias têm para nos dar, não é? Os saltos quânticos que nós fazemos. Eu hoje percebo que neste caminho, eu estou agora a aprender outros fármacos e outras coisas de física quântica, porque cada vez vem mais, isto não para, porque quanto mais tu abres, mais enche e mais espaço crias. Tu abres para criar espaço, não é para tirar espaço. Não vais tirar espaço de nada, não é? Porque é mesmo ilimitado. E isso é que é maravilhoso. Absolutamente. Mas diz-me uma coisa, tu tiveste uma maratona relativamente ao Pranic Healing, já tinhas outras terapias, fizeste o básico, o avançado e a psicoterapia, também já estás a preparar já para mais outras jornadas que vêm aí. Mas o que é que tu dirias às pessoas? Qual seria a mais-valia delas poderem fazer uma formação de Pranic Healing, na tua opinião? Primeiro, dizer que fazer a formação do Pranic Healing não significa necessariamente que estejam a fazer uma formação para ser terapeutas. O Pranic Healing foi muito mais benéfico para mim do que neste momento é para os meus pacientes. Cada paciente que eu trato com prana, eu trato convencionalmente e quando acho que devo aplicar prana, aplico. Que é uma técnica, vá. É muito mais benéfico para mim do que... no Pranic Healing nós somos nada mais do que canais energéticos para a cura. Em vários níveis, não é? Tem um nível básico, tem um nível avançado, tem a psicoterapia, que já é para patologias mais do foro psicológico, e depois adiciona-se outras ferramentas que eu estou ansiosa, como os cristais, como a Aratic Yoga, quer dizer, são coisas que é muito mais benéfico para nós que fazemos o curso. Nós saímos de lá cheios
Cada curso que eu fiz de prana, qualquer um deles, que era o básico, foi um salto quântico na minha expansão, sem dúvida. Hum, é, é, não tem como explicar de outra maneira. Eu acho que todas as pessoas deveriam saber. Este é como o suporte básico de vida. Eu acho que qualquer pessoa, até as crianças, deviam saber fazer. É a mesma coisa. Só o facto de aprendermos a usar a nossa respiração para nos dar energia, isso já diz tudo. Não é? Quer dizer, nós temos uma coisa que fazemos desde... A primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar, não é? E a última Quando a gente antes vem ao mundo, de desencarnarmos, exatamente, também é é. a última que fazemos. Por isso isto é tão importante, que só o facto de ir lá e aprender que com a respiração nós podemos energizarmos-nos, não é? E usar essa respiração para energizar os outros, isso já é fantástico, é fantástico. É grátis, é É grátis. grátis, é isso, é grátis, está aí à mão de qualquer um, ao nariz de qualquer um, à boca de qualquer um. E eu acho que os colegas que fizeram os cursos comigo e os outros colegas que já fizeram outros cursos, não é, de outras edições, vão ser unânimes nessa opinião. Agora, e para os terapeutas, qualquer terapeuta, seja médico, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, seja o que for, só agrega. Eu vou-vos dar um exemplo, vou falar de mim, de cirurgião. Coisas simples como eu estar a operar o doente e ter um sangramento excessivo, daquele sangramento que nós chamamos de sangramento em toalha, que nós não conseguimos ver o sítio para ir lá e dar o ponto. Há situações assim. Eu uso, é uma técnica que está descrita no livro de técnicas avançadas, eu uso a técnica do prana para diminuir o sangramento. E resulta, é incrível. Diminuir a inflamação, resulta. Eu complemento as coisas, não é? Não é porque estou ali. É fantástico. Eu faço as minhas experiências, ou seja, eu aplico as técnicas que aprendo. Mas imagina que não, que você não é médico, não é terapeuta, só por si. Só por ter uma ferramenta que a qualquer momento, estamos num momento de stress, estamos num momento a passar uma dificuldade na vida, há momentos da vida muito difíceis, temos aprendermos meditações que nos ajudam imenso, que nos empoderam verdadeiramente, que nos energizam, não é? Ariana, não sei mais o que é que te dizer, sabes que eu sou uma fã. Olha, não, mas deixa, eu posso acrescentar isso, por exemplo, porque enquanto que vocês estão mais virados para a questão física, eu estou mais para a mental, emocional, espiritual, e eu utilizo isso muito como complemento, como life coach. Dizer que, pronto, a minha profissão, a minha formação de base tem a ver com a Gogisch Work, que é o holandês, mas tem a ver com a agogia, que é a ciência que estuda a mudança de comportamento dos indivíduos a nível individual, na sociedade e nas organizações. E eu, em 2014, quando eu conheci o Pranic Healing, eu vi isso como uma questão de gestão energética. E é aquilo que tu dizes. Eu nem sequer fui lá a pensar que ia ser terapeuta. Não me passou pela cabeça, porque eu já era coach, sou life coach, e durante muitos anos fiz dezenas e dezenas de acompanhamentos. Mas quando comecei a perceber o impacto que as energias têm, consciente ou inconscientemente, quer nós queiramos, quer não, eu agreguei isso às minhas sessões de coaching. Eu só utilizo, por exemplo, coisas mais específicas, por exemplo, com terapias de cristais, quando eu vejo que realmente é necessário, quando se trata de um alinhamento de chakras, uma limpeza de alinhamento de chakras, não é? Mas isso são outros 500, dá um outro live. Mas eu percebi que, por exemplo, quando as pessoas não estão bem, quando as pessoas, por exemplo, têm tendências de suicídio, quando estão com depressão, quando estão em baixo, estão muito em baixo, não adianta, eu não consigo atingi-las a nível, fazê-las ter clareza mental se elas não estiverem energeticamente equilibradas. Então eu começo por aí. É tipo standard. E depois, quando eu começo a falar com elas, elas conseguem entender melhor o que é que está a acontecer com elas. Portanto, eu vi o Pranic Healing como uma ferramenta
complementar às minhas sessões de coaching. E isso estão integradas, tanto que agora é o que eu chamo de coaching holístico, não é? Que é ver o indivíduo não só pelo sintomas, mas ir à origem daquilo que lhe está a causar aquele mal-estar, aquele incómodo. E, de facto, não, o Pranic Healing é uma das ferramentas que eu utilizo com outras combinações de outras experiências, de outras vivências de vida, e que essa combinação toda no caldeirão faz então este impacto. E tenho muitas pessoas que vêm da psiquiatria, que estão a ser acompanhadas por psicólogos e ainda assim fazem as terapias comigo. E complementam-se, não é? Não é que uma coisa é melhor que a outra, não é? Eu nunca, por exemplo, nunca digo a alguém para de seguir o teu psiquiatra ou o psicólogo, etc. Nunca digo para de tomar a medicação, mas as pessoas com o tempo, com os trajetos que elas fazem, elas acabam por ter quase que alta, né, dos médicos que ou diminuem as doses ou que mesmo que também não dizem para a terapia, porque veem claramente que existem resultados significativos. Então, isto para dizer o quê? Na minha perspectiva, o Pranic Healing complementa qualquer uma das medicinas convencionais. Uma coisa não tem necessariamente que substituir a outra. Se alguém procurar um terapeuta antes de chegar a um estado em que necessite de ir, por exemplo, para a psiquiatria, se calhar ele vai prevenir ter que ir tomar a medicação, não é? Faz sentido nisso. Mas, uma vez que está na psiquiatria, pode ajudar no processo de recuperação ser mais rápido, não é? Pronto, então, por isso é que eu também sou fã do Pranic Healing e foi nesse sentido que a Prana Angola se instalou como centro de Pranic Healing, Yoga e Meditação em Angola para poder dar oportunidade a cada vez mais pessoas de se poderem, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do despertar e da expansão da consciência. Não é? Eu acho que é um bocado dentro daquilo que nós temos estado aqui a falar, Vanessa. Eu não sei se tu tens assim um conselho assim muito aos teus colegas médicos, terapeutas, não é? À classe dos cientistas. O que é que eles poderão... estou a falar do Pranic Healing, mas podem ser outro tipo de terapias. Não existe só o Pranic Healing. Mas esta consciência, o que é que tu tens para dizer assim, que marque, que eles reconsiderem as suas posições científicas? Eu acho que, acima de tudo, antes de nós nos colocarmos no papel de médicos, temos que nos pôr no papel de humanos. E nesse papel, nós percebermos que somos um humano a tratar outro humano. Então, aí é muito importante sentir, permitirmos sentir e lá está, ouvir a escuta ativa, ouvir o problema que chega até nós, não é? Aquela pessoa. Acho que a tecnologia é fantástica, acho que a medicina evoluiu imenso, mas nunca esquecer isto, não é? Quer dizer, é um humano a cuidar de outro humano. Então, sejamos só humanos. Não é? Não nos preocupemos muito em ser especialista disto e daquilo. Acima de tudo, sejamos humanos. Olhemos aquela pessoa com a compaixão e a compreensão que ela precisa e aí sim nós vamos conseguir tratar aquela pessoa com todas as ferramentas que tivermos, não é? Com toda a tecnologia, com toda a ciência, com tudo, mas são humanos a cuidar de humanos. E eu acho que isso é o que durante o tempo foi faltando. Eu acho que agora as coisas estão diferentes, o mundo está a mudar. Eu acho que energeticamente nós estamos um bocadinho diferentes, mais conscientes, e quanto mais expandirmos a nossa consciência, mais claro isso fica. É isso, é uma alma a tocar outra alma, é um humano a cuidar de outro humano, não é? E, mais uma vez, tudo está a serviço. Usem todo o vosso conhecimento, toda a bagagem e sejam humildes ao ponto de perceber que há algo mais, há sempre algo mais, não é? Há sempre algo mais. Deixa-me só
perguntar, achas que estas terapias ou este conceito devia ser introduzido nas universidades? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E trabalhar em conjunto. Olha, hoje eu estava a dizer, eu estava a explicar a alguém, aqui em Angola nós temos a coisa da tala, né? Que lançou um feitiço e ele ficou com a perna inchada e não sei o quê. E eu sempre defendi, eu nunca dirigi um hospital, só dirigi um serviço de urgência. No dia que eu dirigir um hospital e que eu tenho autonomia para isso, sem dúvida tudo isso entra, não é? Eu não posso fechar, eu não posso dizer não, o Kimbanda ou sei lá como é que se chama, fica lá fora. Não, se é válido, assim como eu não posso exercer medicina se não for certificada, não é? Se é válido, se não é um charlatão, se não é alguém a fingir, por que não? Não é? Qual é o problema de fazer a reza? Qual é o problema de trazer as ervas, não pôr na ferida, não é? Claro, mas qual é o problema? A erva, a erva, como tudo que é vivo neste planeta, tem a sua energia. Nós não precisamos de tomar banho de rosas. Nós podemos ter um jarro com umas rosas maravilhosas. Isso muda a energia do espaço. Qualquer pessoa consegue entender isso, não é? Por que não? Qual é o problema de eu estar num hospital e não poder ter as flores e não poder... Quer dizer, temos que começar a deixar-nos destas coisas, não é? E sermos inclusivos, não é? Deixa-me ouvir o que é essa coisa da tala. Todo mundo fala tala, o que é coisa de quimbanda, que é coisa... O que é? Eu não sei o que é. Eu não sei. Eu só sei que as pessoas chegam graves, com feridas graves, e a verdade é que a maioria deles morre. A maioria dos doentes prefere ir ao tratamento tradicional porque, na crença deles, na cabeça deles, se forem ao hospital convencional, morrem. Só o facto deles acreditarem nisso, já têm 30% de chance de morrer. Isto é lógico. Não estou a perceber. Por isso eu acho que temos de ser mais inclusivos e tentar entender. Tentar entender, não achar que não, eu como fiz uma faculdade XPTO, eu tenho que ser necessariamente melhor que o outro, nada. E eu acho que sim. E esse vai ser o caminho, Ariana. Hoje os hospitais na Europa, pronto, eu tenho muita ligação à Europa, os hospitais na Europa hoje fazem técnicas que há 10 anos era impensável. A acupuntura, eu lembro quando eu fiz a faculdade de acupuntura, isso é coisa de... Hoje a acupuntura, o reiki e outras técnicas são aceites e se beneficiam muito os doentes, principalmente os doentes crónicos. Isso já está aceito, isso já é sabido. E hoje eu vejo os hospitais amanhã completamente diferentes, não é? Porque é que o hospital há de ser um sítio frio, um sítio de paredes brancas, e porque é que não há de ter plantas, e porque é que não há de ter vida e outra energia, não é? Eu acho que hoje já todos nós percebemos isso. E agora é só começar a quebrar esses preconceitos, porque isto é tudo preconceito, não é? E eu acho que sim, é lógico. E em muitos países isso já está incluso mesmo. Isso... Yeah. Ele fez-me lembrar agora que, por exemplo, nas Filipinas, tem as freiras que trabalham, por exemplo, num hospital e têm um convento e que fazem pranic healing da Igreja Católica. Estás a ver? Portanto, é só para dizer que as coisas já não são como eram e graças a Deus que não, e que existem outras possibilidades, outras alternativas de cura, não é? Isso é ótimo, é excelente, excelente, excelente. Mesmo. Okay. E dar as ferramentas para a pessoa curar-se ela própria, porque na verdade é isso. Porque se a pessoa não trouxer do inconsciente para o consciente, não é? As suas questões, estamos ali a dar murro em ponta de faca, não é? Quer dizer, é a própria pessoa, a grande transformação é da pessoa, não é o ego do médico que deu um medicamento, a própria transformação é da pessoa. E tudo é cíclico, tudo tem um processo e nós temos que passar por esse processo, não é? Tudo tem altos e baixos, a vida é assim. Olha, a minha querida Vanessa, olha, eu tenho de agradecer, muito obrigada por teres aceito este desafio e de seres logo a primeira nesta onda, nesta rúbrica de uma hora com a terapeuta. Eu quero realmente contribuir para uma mudança de paradigma, para um despertar e expansão da consciência e eu espero que
os próximos convidados também deem, assim, este contributo maravilhoso que tu deste. Muito obrigada pela tua partilha, por partilhares a tua experiência, a tua vivência, as tuas crenças. Eu já sei que se um dia precisar de uma cirurgia, já sei onde bater à porta. Nem poderia ser outra pessoa. Eu queria-te agradecer e queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Tu não queres deixar o teu contacto? Pode ser que as pessoas te queiram procurar. Não tens um consultório? Como é que... Sim, eu tenho, quer dizer, as pessoas podem me contactar a mim mesma, podem ver no meu Insta, tem o contacto, vanessa.g.pinto. E também posso deixar o contacto, eu posso pôr aqui, que é mais fácil. Olha, tu tens pessoas de vários países aí, portanto, se calhar depois o indicativo... É isso que eu estou a pôr. Sim, várias, e eu, inclusive, muitos atendimentos eu faço online, depois se houver necessidade do presencial com o exame físico, é uma questão de agendar o presencial. E o que é que eu quero dizer? Quero-te agradecer muito, Ariana, porque é uma oportunidade. Eu, durante muito tempo, sentia-me assim um alien. Eu hoje já estou muito mais à vontade com isso. Ainda sou gozada pelos meus colegas, ainda, mas a gente passa por isso. E eu é que quero agradecer. Sinto-me super honrada de ter sido a primeira a abrir este grupo de lives que eu sei que vão ser maravilhosas. E agradecer-te. Em especial, eu acho que nunca te disse isso, mas para mim, esta coisa do Prana, havia pessoas fora mesmo assim, não, tu não conheces o Prana, tu ias te identificar com o Prana, e esse Prana, o que é isso? Não? E quando eu percebi que não precisava de ir à Índia, nem estás a perceber, para fazer isso, foi assim uma coisa fantástica, eu achei assim fantástico e pronto, sabes que eu fiz os cursos todos que já se foram feitos aqui e estamos a trabalhar para fazer próximos. Aconselho todas as pessoas a fazerem. Lá está, não é porque é terapeuta que tem que fazer, aquilo não requer nenhum conhecimento de base, não precisa ter nenhuma experiência prévia. E é transformador, é transformador. E gratidão por trazeres o Prana para Angola e gratidão por este convite. Muito obrigada, Vanessa. Eu queria agradecer a todos pela vossa presença. Sigam-nos na nossa página do Instagram, prana.angola. Sigam o nosso website, www.pranaangola.com. Informem-se, inscrevam-se nas nossas formações, nos nossos retiros. Estamos aqui para servir. Estamos em Angola, mas estamos no mundo inteiro também. Então, mais uma vez, muito boa noite, Vanessa, e até já. Obrigada. Beijinho. Namastê. Gratidão. Tchau.